Voltando ao nosso programa deste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, você participa aí com a gente, manda também sua pergunta para o nosso convidado. Já vi que tem aqui uma pergunta para o nosso convidado, o desembargador Eredson Medeiros, do TRT Rio Grande do Norte, aqui participando com a gente do programa desta quarta no estúdio aqui, com a presença aqui no nosso estúdio ao vivo. E a gente tem informação, Vonúvio, sobre o tributo Ana Floriano, uma honraria, uma homenagem dada anualmente, concedida pela Prefeitura de Mossoró a mulheres de destaque. E a homenageada deste ano foi a nossa diretora-presidente, Zilene Medeiros, que você vê aí recebendo do prefeito Alisson Bezerra o troféu do tributo Ana Floriano, ao lado de Estela Mara, está ali também a nossa diretora. E você vê o prefeito ao lado da esposa, dona Zilene, que é empresária, está à frente do grupo TCM e traz sim uma contribuição a Mossoró, traz uma contribuição à região oeste com a expansão da TCM, levando à frente este projeto idealizado pelo Dr. Milton Marques de Medeiros, um prêmio realmente, um reconhecimento muito merecido para a dona Zilene, que realmente é um exemplo para as mulheres aqui da região e falando agora pela TCM para as mulheres aqui da TCM, viu, Vonúvio? Pois é, Carol, a gente percebe, né, que existe esse cuidado realmente com as mulheres aqui no grupo TCM, porque a gente tem a diretora-presidente Zilene Medeiros, a gente tem a diretora executiva Estela Mares, a gente tem várias e várias colegas aqui em espaços diferentes e sendo reconhecidas pelo trabalho, um bom trabalho, um bom serviço prestado aqui no grupo TCM. Então a gente deseja aí parabéns à dona Zilene e todo ao grupo por este reconhecimento. Pois é, no seu discurso ela disse que estendia a todas as mulheres da região, todas as mulheres aqui da TCM, essa homenagem a mulheres que fazem a diferença com seu trabalho, com seus destaques, com seus esforços. Então, parabenizo aqui também, dona Zilene, e todas as mulheres. Carol, tem um assunto aqui muito importante, porque repercutiu bastante, né, hoje, uma confirmação do ministro Renan Filho, dos Transportes, sobre a duplicação da 304, a rodovia federal BR-304, num trecho entre o Ceará e a divisa com o Rio Grande do Norte. E já agora, no começo da noite, o governo do estado do Rio Grande do Norte recebeu a confirmação por parte da diretoria executiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, de que os projetos executivos para a duplicação da BR-304 já estão em fase de elaboração e que começarão a ser entregues no início do ano de 2024, quando também devem começar as obras em alguns trechos da rodovia. A partir da conclusão dos projetos, o governo federal dará início aos procedimentos preparatórios das licitações e posterior contratação para a execução das obras por etapas. Quem enviou um vídeo falando sobre este assunto foi o secretário estadual de Infraestrutura, o Gustavo Coelho. Acompanhe. Dando continuidade à pauta tratada pela governadora Fátima Bezerra com o ministro dos Transportes, Renan Filho, estivemos ontem na diretoria executiva do DENIT, onde tratamos de diversos assuntos relacionados com a malha rodoviária federal no estado do Rio Grande do Norte. Dentre esses assuntos, destacamos aqui a duplicação da BR-304, obra muito importante, considerada prioritária pelo governo do estado junto ao governo federal. Lá fomos informados que esses projetos se encontram em elaboração e que começarão a ser entregues no início do ano de 2024, momento esse em que o governo federal já deverá iniciar as licitações, os procedimentos licitatórios para a contratação de sua execução por etapas. Trata-se de uma obra importantíssima, como já falei, tendo uma extensão de 289 quilômetros, iniciando-se no entroncamento com a BR-226, início também da reta Tabajara, chegando até a divisa do estado do Ceará.
Vale salientar que essa obra completa hoje se encontra estimada em 2,8 bilhões de reais, mas que certamente será um diferencial para todo o estado do Rio Grande do Norte. Dá até aí uma esperança, realmente, viu? Da gente acreditar que agora parece que vai. E pelo que a gente já tinha conversado e projetado muito, Vonúvio, a gente ficava na dúvida se seria daqui para lá ou de lá para cá. Pelo que o secretário fala, deve ser ali da Reta Tabajara para cá. Né? Começando ali tendo as primeiras etapas após ali a Reta Tabajara, entrando para o interior até chegar ao Ceará. Esperamos que realmente seja concretizado essa duplicação da BR-304. Vamos continuar falando sobre isso, vamos continuar cobrando. É importante para a segurança da população norte-riograndense, mas também para a economia do Rio Grande do Norte, nesse escoamento de toda a produção que passa por muitas dificuldades com a BR-304, nessa situação em que se encontra hoje, sem a duplicação, com alguns locais muito críticos e inseguros para os motoristas também. Torna o escoamento muito mais lento. Já temos outras dificuldades em relação aos portos e também o modal terrestre com essa dificuldade. É preciso que seja dada atenção realmente por parte do governo do estado e do governo federal. Este é o momento, viu, Vonúvio? Tomara, Carol, que esta resposta hoje do governo do estado não tenha a ver com o que foi colocado ontem pelo governo do Ceará, com o ministro, porque o ministro garantiu a duplicação da 304 no trecho Ceará, divisa com o Rio Grande do Norte, e outro trecho de pouco mais de 40 quilômetros dentro do Ceará. Depois dessa garantia de 51 quilômetros lá no Ceará, foi que veio essa resposta. E será que se não tivesse tido essa garantia, a gente ia ter estas informações sobre a duplicação aqui no Rio Grande do Norte? O DENIT, nem o governo federal, nem o governo do Rio Grande do Norte, disse também de onde é que vai tirar 2,8 bilhões de reais. Então, essa questão orçamentária precisa ser esclarecida também. Não dizer, estamos terminando os projetos no início de 2024 e vai começar as obras. Como? De onde é? Porque até há pouco tempo, ninguém sabia de onde era que ia tirar dinheiro. E agora já tem a confirmação da obra. A gente torce que aconteça, obviamente, e que não fique só no campo de promessas. Precisamos do detalhamento, mas precisamos da execução da obra. Que se comece, então, no começo de 2024. Olha, Vonúvio, que se for por comparação com o Ceará, que seja. Porque se o Rio Grande do Norte quisesse igualar ao Ceará, vai ser muito bom para o Rio Grande do Norte, em termos de desenvolvimento, não somente nessa questão, mas em muitas áreas. Econômica, educação e muitos outros índices. Então, que bom que seja, que se compare e que acompanhe, mas que realize. Olha, quero mandar um alô aqui antes da gente voltar para a nossa entrevista para a turma da Câmara Municipal. Recebi até um post-it com o nome de todo mundo para não esquecer. Câmara Municipal de Mossoró, olha, Nevinha, Fabiano, Branquinha, Mara e Pedro Igor. Muito obrigada pelo carinho de vocês e pela audiência sempre aqui no cenário político. Um beijo para vocês. Voltando agora, sim, continuar nossa conversa com o desembargador Edson Medeiros. Desembargador, o senhor falou em relação ao trabalho do menor. Quais são os processos mais comuns em relação a denúncias de trabalho de menores aqui no Rio Grande do Norte? São aquelas situações em que o menor que é proibido por lei trabalhar, que são colocados em situações de trabalho em confecções artesanais, em fabriquetas, né, que, digamos, familiares, e até aquele trabalho do menor onde você explora aquele menor em detrimento de uma questão de educação que ele, né, merece toda essa dedicação da iniciativa pública, né? Então, esses trabalhos, eles são proibidos. O menor, ele tem que estar na sala de aula, porque só é permitido por lei o trabalho do menor aprendiz. São aquelas pessoas que, né, com idade acima de 14 anos que podem realmente trabalhar.
Doutor Edson, em relação à reforma trabalhista, depois da reforma trabalhista, houve mudança no andamento, no funcionamento da Justiça do Trabalho em relação ao volume de processos e, inclusive, de análises dos processos? Não, realmente, com a reforma trabalhista de 2017, o número de ações caiu. Isso é visível. Nós tivemos uma queda entre 25% e 30% no número de ações, mas, diferentemente do que houve na primeira instância, essa queda não houve na segunda instância, no tribunal, nos processos de revisão, né, os recursos. Ou seja, pelo contrário, houve um acréscimo. Antes, como houve uma queda entre 25% a 30% na primeira instância, houve um decréscimo, né? Houve um acréscimo na segunda instância. E isso se deve a quê? Primeiro é a questão dos honorários de sucumbência. A nova CLT, a lei que foi instituída, que é a Lei 13.467, ela previu a cobrança de honorários para aquelas pessoas que perdiam suas causas, coisa que não havia na CLT antiga. Então, por conta disso, houve a diminuição, porque algumas pessoas que usavam, né, o processo temerário, né, como a gente chama, não usa mais, porque sabe que se usar vai ter que pagar honorários advocatícios. Mas, em compensação, alguns advogados têm maior tempo para preparar um recurso de situações que não ficaram conformados com a sentença da primeira instância. Então, com esse maior tempo, houve um volume acentuado junto ao Tribunal Regional do Trabalho. Então, houve uma compensação de números. O Antônio do Centro, ele fala sobre essa questão do quantitativo processual depois da reforma e pergunta se é verdade que se chegou a cogitar a extinção da Justiça do Trabalho, dada a queda na litigiosidade após essa reforma. Não, eu digo muito o seguinte: justiça é como um hospital. A gente tem que ter o hospital, ele tem que existir. Se vai aparecer alguém doente, ninguém quer que aquela pessoa adoeça para ir ao hospital. Justiça é do mesmo jeito, ninguém quer o conflito naquela justiça. A justiça está ali esperando que aconteça aquele conflito para ser dirimido. Essa questão de extinção do Justiça do Trabalho, olha, eu tenho 36 anos de magistratura, né? Eu entrei na magistratura com 25 anos de idade. Desde que eu entrei, quando eu estava fazendo um concurso, já se falava na extinção da Justiça do Trabalho. Então, isso é um apanágio que eu acho muito de folclore, porque a Justiça do Trabalho, ela incomoda. Por que ela incomoda? Porque é a justiça mais célere, mais eficiente e mais produtiva do país. Ora, se ela é célere, eficiente e produtiva, ela deve incomodar alguém. E essa pessoa fica pregando a extinção dela, né? É como se vamos acabar também com a justiça comum, ou seja, os criminosos vão ficar nas ruas, né? E isso é inconcebível, né? A justiça do trabalho deve existir, sim. Não existe só justiça do trabalho no Brasil, existe no mundo inteiro. Essa jabuticaba que se prega aí em alguns congressos, em alguns seminários, em algumas falas, são mentirosas, são fakes. A justiça do trabalho é uma justiça especializada e ela existe no mundo inteiro. Agora, em alguns países, não existe justiça especializada do trabalho. Existe justiça que encampa conflitos trabalhistas. Você vê, os Estados Unidos, que se prega que não existe justiça do trabalho, realmente não existe. Mas existe conflitos trabalhistas, sim, por lá também. Cobrando horário, jornada de trabalho, aviso prévio, discriminação no emprego, equiparação salarial entre homens e mulheres, e são quantias vultosas que são condenadas às empresas americanas. E ninguém fala nisso. Olha, a gente vê hoje essa questão do uso da tecnologia, o trabalho remoto. Existem muitos processos ligados a essa questão do desligamento após o expediente, do abuso em relação a isso? Isso é uma preocupação, porque você sabe que a metamorfose social, né, esse mecanismo de transformações sociais, de coisas novas, elas têm uma repercussão no negócio jurídico, consequentemente vão surgindo conflitos. Vou dar um exemplo: plataformistas, que é a moda, uberistas, né? Pessoal do iFood, essas pessoas, elas estão à margem da proteção social. O que é que o governo atual está tentando? Trazer essas pessoas para dentro da proteção social. Aí ficam falando assim: não, se criar uma proteção, o Uber vai embora. Você acha que o Uber vai embora do Brasil? Isso é uma falácia. Tanto na América do Norte, como na Espanha, na Itália, no Reino Unido, na Alemanha, eles já regulamentaram essas profissões. Por quê? Porque é exatamente a metamorfose social. Ela vai acontecendo e vai criando o quê? Conflitos, vai criando a regulação do trabalho. Essa situação que você fala
do desligamento, da desconexão, isso é uma preocupação hoje da Justiça do Trabalho, para que as pessoas possam desconectar. Chegar em casa, desconecta. Mas não é isso que acontece no dia a dia, né? Então é preciso que se dê uma compensação para esse tipo de atividade que você não tem como se desconectar. Porque você tem que se desconectar para poder viver, né? Você tem tempo para o trabalho e tem tempo para a sua vida pessoal. Então é preciso haver essa desconexão. Se não há essa desconexão, há um prejuízo para quê? Para a rigidez de saúde da pessoa humana. Como a gente vê com pessoas que trabalham com Uber ou com pessoas que fazem transporte de mercadorias numa bicicleta. Quem é que está ganhando com aquilo? As grandes plataformas digitais. E aquela pessoa que está andando na bicicleta, que está sofrendo com o peso daquela atividade diária e atingindo a sua saúde física. Aquela pessoa tem que ter uma proteção social na hora que há o rompimento desse contrato. E é isso que o governo atual está tentando fazer. Trazer para o campo da proteção essas pessoas. Agora você pergunta, de que forma? Aí teria que ser uma legislação especial, porque você não pode equiparar ao trabalho comum, entende? Isso que é a diferenciação. Então ainda falta essa legislação. Falta e vem. Ela vem. A gente não tem mais tempo, teria muito assunto ainda, mas desembargador Heredson Medeiros, presidente do TRT Rio Grande do Norte, muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço o convite de vocês. É só me chamar quando eu estiver por aqui. Vamos dar aquele alô. Obrigado. Seja sempre bem-vindo. A você obrigado. de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã ao vivo aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá.